Estamos no ar? Moleque. Pra mais uma? Pra última dessa temporada, hein? Que temporada legal, hein, Dani? Maravilhosa. Conforme vídeo anterior, se vocês puderam assistir. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Tem a explicação dessa temporada maravilhosa que a gente só nos trouxe. Estendeu um pouquinho, alegria. né? Mas foi uma temporada muito bacana. A gente ficou muito feliz. E eu e o Dani, a gente queria fechar essa temporada com chave de ouro pra vocês. Chave de gold. Porque hoje nós temos muito. É verdade. Agora é inglês, hein, pessoal? É inglês. Mas antes de mais nada, você vai olhar pra aquela câmera, você vai soltar a tua voz, meu amigo. Pra falar aquele nosso bordão? Aquele bordãozinho. Então tá bom. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Foi Por Acaso, porque nós acreditamos que nada é por acaso e nunca será. Vem com a gente, pessoal, vem com a gente. Vamos lá, então a lista. Lista Ser Humano, como vocês já sabem, pessoal, de qual temporada estamos falando? Pais Especiais. E essa temporada tá chegando ao fim. Hoje é o nosso último episódio, mas calma, vai chegar muita coisa bacana pra vocês. Hiper mega especial. E vai essa... contar a sua história pra gente aqui, pra vocês também. E uma experiência diferente, né? Que a gente ainda não trouxe nesse canal aqui pra vocês. Hoje nós ainda. E temos visitantes aqui também. Salva de palmas para os nossos visitantes. Hoje aqui o nosso... tudo, pelo amor de Deus, não fala. Mãe, você tá aqui, mano. Tia Ana. Aê! Sejam muito bem-vindas. É isso aí, gente. Vira a câmera lá. Olha no Instagram, a foto. Enzão, e não podemos deixar de falar deles, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado, André, e o Espaço Clínico Ápice aí pra... Ele ajudou a gente desde o começo e ajuda a gente até agora. Então, assim, parceiro pra caramba. E, assim, fez muito jus a clínica, o Espaço Clínico Ápice nessa temporada, né, Dani? Tem totalmente a ver. Atendimento humanizado. Eles têm um tratamento diferente com animais. Uma clínica super conceituada. Inclusive, ganhou prêmio de primeiro lugar aí. Alguns prêmios, né? Não foi só um... Mobilizei uma equipe pra voltar. Angeline, uma super profissional, também ganhou o prêmio de psicóloga de São Caetano. Eles são, ó. E eles contam com uma equipe multidisciplinar. Então vale a pena, mais uma vez... Inclusive, desculpa te cortar, ele me mandou uma mensagem e falou que mudou a clínica inteira. Hoje, ele falou hoje que tava cansado, tava com dor nas costas. Eu vi ele andando de cavalo. Fazia tempo que ele não acordava 9 horas da manhã, que ele tava quebrado. E vamos aí conhecer, viu, André? Legal, a gente faz até um videozinho e tal. Que a gente agora, com essas temporadas novas que vão vir e algumas novidades pra vocês. Que já contamos também. Exatamente, no outro vídeo, entra lá. Mas vai ter muita coisa bacana aí. Então, Andrezão, obrigado aí por todo esse apoio que você tá ajudando o canal desde o começo. É isso aí. E agora vamos às apresentações? Vamos lá, e essa eu deixo com você pra facilitar esse comigo, universo. Vai dar viés, não vai dar não? Speak in English. No. In English is better, não? Pessoal, então hoje eu tenho o prazer enorme de apresentar pra vocês minha prima do coração, Vanessa. Aê! Seja muito bem-vinda! Welcome! Que legal. Obrigada, olha, um prazer você, tá doida? estar aqui. Quando o Dani anunciou, e eu falei, Dani, eu queria tanto dar meu testemunho, e aí, né, E você lá, né? planejar. Tava lá. Sei lá. E aí deu certo de eu estar aqui pra última. Muito Que especial. bem. E a gente fez questão, né, Dani? A gente segurou Nós estendemos pra isso. Pra isso, pra você estar aqui. Que amor. Justamente. Acho que a galera também, eu acho que a gente também devia uma visão diferente pra todo mundo que tá assistindo. Bom. Porque o Não nosso... por mim, não. Não, mas é importante. É importante. Ideias, né? Acho legal. O nosso canal, que é o que eu sempre falo, ele é uma porta também de mensagem. Então, poxa, sei lá, vai que alguém do governo tá assistindo aí e queira ajudar. E tem, né? Tem alguns políticos aí que sempre estão andando próximo. A gente entender a visão de como que é o tratamento lá, como que as coisas acontecem. Agora já começa contando um pouquinho de você, Van, onde você mora, de onde é esse lugar que nós estamos falando. É isso que eu ia falar. Primeiro contar, se apresente aí pro público que não te conhece, aonde você mora e um pouquinho do seu filho. Do Benny. Bom, eu moro na Austrália, em Sydney. Com os canguruzinhos. Com os canguruzinhos, que tem mais canguru do que a gente lá, sabia? Tô ciente. Mas, anyway, eu tô lá há 17 anos. Tempo, hein? Faz tempo. Tanto que tem sotaque, né? Tem nada. Tem ou não tem plateia? Tem! Não, eu fui meio que sem
planos para 6 meses. E aí, mas fui aberta, sabe? E aí, 1 mês antes de eu ir embora, eu conheci meu marido. E aí eu vim embora, mas aí eu deixei alguma coisa para eu explorar mais lá, sabe? Aí depois de 1 mês aqui, um pouquinho mais, né, mãe? Acho que umas 6 semanas, eu voltei pra lá. E aí tudo começou, né? Meu marido, ele é da África do Sul, ele não é australiano. E eu não conhecia ninguém, não falava inglês, então foi punk. E o mundo era outro, né? Eu ia no orelhão ligar pra minha mãe. 17 anos atrás, outra história. Nossa, sem internet, se você né? pensar, faz tão pouco tempo, mas o mundo mudou. Muito. Mudou. A tecnologia, né? Ela é exponencial de uma maneira. Exponencial não, exponencial é a empresa que eu trabalho. olha o merchan, olha o merchan. Inclusive a melhor, se vocês forem lá, agradeço. Não, mas porque eu sou nova, né? Sim, tipo, sim. 42 anos, mas às vezes eu me sinto Um carinha de 32, né? Museu, porque eu lembro o perrengue que eu passei quando eu cheguei lá e faz, assim, 17 anos, nem é. É verdade. Mas hoje os brasileiros chegam lá, a diferença, assim, eles sabem tudo, né? Onde vai, o que faz. Tudo, eles sabem de tudo. Comigo foi tudo muito diferente, sabe? Foi na raça, né? Foi na raça, mas é bom também, assim que você cresce. É verdade, né? Deu Você vê certo, como era poxa. difícil, né? Essa transição. Nossa, muito! Imagina! Na verdade, a internet, ela não era o que é hoje. Não, GPS... Não é. Chamadinha de vídeo, esquece, né? Nunca. Chamadinha de vídeo. Tinha nem celular. Eu ia no orelhão ligar pra minha mãe. E aí eu tirava foto. A primeira vez que eu vim pro Brasil... Com aquelas máquinas, né? Pra mostrar como era. Pra mostrar pra todo mundo. Que outro loucura. Mundo, 17 mundo. anos, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas é que realmente é uma mudança muito forte. Aí, depois de 1 ano eu casei com ele. E aí, depois de 1 ano, tive a Valentina. A Valentina tá com 13. Valentina Foi também. uma experiência maravilhosa, né? Perfeita. Ela era toda perfeita. Aquela experiência que... Modelo. Ah, é? Ela é linda. Lindona? Ela é linda, por dentro e por fora. Ai, que legal. Obrigado. E aí, eu sempre soube que eu queria ter outro filho, né? Na verdade, eu queria ter 3, mas depois do Ben eu tive mais coragem. Aí, parou um pouquinho. Já valeu por 2, né? Já valeu, Aí, quando comecei a tentar engravidar, depois ela tinha uns 3, assim. E aí, eu demorei 1 ano pra engravidar. Demorei. E aí, eu consegui. E aí, no comecinho, eu tive problema, assim, sangrava muito. Comecinho da gestação, você fazendo. Sangrava. Até o médico falava... Do primeiro filho você não teve esse tipo de coisa? Não tive nada. Olha só que coisa. Até o médico falava, até 12 semanas não se considere grávida. E ele falava, sangrar tudo bem, mas se você sentir cólica, corre pro hospital. Aí qualquer dorzinha que eu sentia... Você já saía no desespero. E aí fazia um ultrassom. Aí era incrível, né? Você via o útero lotado de sangue e só um coraçãozinho batendo. É mesmo, cara. Até um bufo, né? Mas você lógico que como o meu marido falava, essa criança é um lutador. Desde tentando. Mas pra você ver a natureza do corpo, eu acho que já viu, porque o Ben, ele foi um dos cromossomos que faltou. É parecido com síndrome de Down. Que então, é o T21. HRN. É um código, na verdade, não tem nem nome. Mas eu acho que o corpo já via que não estava perfeito e tentava expelir. É verdade. Isso. Que mas coisa. Resistiu, né? Manteve, você também ali, né? E aí depois passou, eu parei de sangrar, mas depois que eu tive ele, que eu soube de tudo, aí eu me toquei, que ele não mexia muito. Aí já Quando nasceu? você já nasceu. É isso aí. Depois que eu já fiquei sabendo que ele tinha deficiência, tudo, aí eu me lembrava de quando eu tava grávida. Porque quando você tá grávida, quando você tá vivendo o momento, ainda dentro da barriguinha. Você não percebe, sabe? Depois que eu fui me tocar. Mas Você é verdade, a caindo a Valentina, que eu comparava com a Valentina, ele não Agitadíssimo. mexia muito. Mas eu não me tocava. Aí, como eu tive cesárea com ela, o médico marcou com ele. Eu também tive problema de placenta, eles chamavam de placenta prévia.
que é o envelhecimento de placenta. Então, ele não cresceu muito, ele era bem pequenininho. E aí, o médico quis marcar a cesárea. E aí, na hora do parto, ele nasceu e ele demorou para chorar e para respirar. Então, ele já foi direto para incubadora. Mas ele nasceu normal, 9 meses. Nasceu com 38 semanas. Certo. Então, assim, ninguém nada, nem tchum. Não, mas na hora que tiraram ele da minha barriga, eu vi uma movimentação lá. Tá. Eles perceberam, porque ele demorou pra chorar e pra respirar. Agora vai chegar uma pergunta importante, né? Como que foi essa movimentação com você? Olha, o tratamento deles com você? Eu percebi, e eu acho que eu fiquei meio grog, mas foi tão assim, meu marido desmaiou também, né? Então foi uma movimentação geral. Era muita coisa acontecendo. Vai um para o incubador e o outro para soro. Não, o Cris, ele já foi meio... Porque tinha Valentina, ele era muito ligado na Valentina. E ele tava preocupado, aí como ia ser Valentina, aí ele ficou doente uma noite. Assim, aí é um problema. Aí, acho que quando viu, assim, eu lembro ele aqui, aí eu vi que foi desmaiou mesmo. Ele. Foram atrás então dele. É que nesse caso, né? Ele é grandão, cara. Ele é alto, ele é alto. Mas, anyway, aí eu vi essa movimentação. Aí, como eles viram que tinha alguma coisa com ele, eles quiseram ainda botar ele aqui pra eu ver, mas foi muito rápido. Só pra não deixar de colocar ele aqui, foi assim, eu nem vi o Ben. Aí já levaram ele, foi todo mundo atrás dele. E aí eu fui pra salinha de recuperação. E aí eu lembro que veio uma enfermeira, assim, com um telefone e com a fotinho dele. Olha que... Aí ela falou, seu marido pediu pra te mostrar o seu filho. Olha que bonitinha que ela foi também, hein? Nossa, aquela lá foi amor à primeira vista, sabe? Eu lembro quando eu vi assim... Mas até então, eu tava tão... Não, nem tchum, né? Mas assim, você sentiu que eles te trataram super bem? Sim. Com as palavras, os médicos, as enfermeiras. Porque aqui no Brasil a gente sentiu que nem sempre é assim. Não teve o que eu percebi aqui legal. do Brasil, que as meninas dividiram, é que eu acho que eles se precipitam muito em dar diagnóstico aqui antes de saber. Essa que foi a diferença que eu tive lá. Nenhum médico nunca falou nem o que eles achavam que ele tinha antes de ter a certeza absoluta. Então, eu demorei 2 anos e meio para receber o diagnóstico bem. Caramba. Desses 2 anos e meio, quando eu pergunto, assim, eu fiz todos os testes que você pode imaginar. Nesses 2 anos e meio, eles nunca falaram, pode ser que ele tenha isso. Eu perguntava, eles só falavam, a gente não sabe. A gente vai ficar sabendo com o tempo. Então, assim, eles nunca... Porque é muito sério você falar pra uma mãe, pode ser que ele tenha isso. Gente, isso é um trauma. É muito difícil. E a forma que, pelo jeito, o pessoal fala que é meio... Não é que é desumano, mas é muito... direto e reto. Porque isso é dá uma coisa que pros médicos é uma choque. coisa rotineira pra eles. Mas só pra que mãe não. É traumatizante. Porque é a vida inteira, né? É a vida inteira, pô. Mas enfim, aí nos primeiros dias... Aí você viu ele? Aí eu vi tudo. Mas ele ficou só na incubadora. Eu ia lá pra dar mamar. Aí eles perceberam na hora que ele não mamava direito. Não pegava. Isso acho que isso é comum. Mas eu não percebia. Eu até falava, não, porque eu ouvia barulho. Pra você tava... Ele fazia barulho, mas ele não puxava. Mas na minha cabeça ele tava. Aí no segundo dia... elas me falaram que elas deram fórmula pra ele. Aí eu fiquei chateada. Porque eu falei, não precisa ele... Mas elas agiram como tivesse... Mas assim, nunca me falaram, ele pode ter problema. Não, mãe, ele não tá puxando direito. Então a gente tem que suprir, porque ele não pode perder peso. Tá certo. Super profissional. Eles agiram... Não tem como, né? Aí, depois de 5 dias, eu fui pra casa. E aí ele começou a perder peso. Aí lá é assim, você vai pra casa, aí tem todo bairro tem um centrinho médico. Aí a enfermeira... Daqui? Eu não sei o que é o posto. Um posto de saúde, um UBS. Aí a enfermeira, que é dessa área de maternidade, eu não sei como fala aqui. Isso. Midwife. Visita a casa da pessoa, porque ela tem que ver o ambiente. Se é um ambiente
saudável para crianças, tem violência doméstica. Nossa, eles fazem essa análise? Mas isso aí é qualquer criança? Todo mundo. Eles veem as condições da casa e o quadro clínico da criança. Aí eles viram que ele estava perdendo peso. Aí eles já me eu já iria mesmo, né, para um pediatra. E aí eu fui e aí começou a jornada, né? Porque daí, a partir daí, médico atrás de eles viram que que ele era muito devagar, assim, sabe? E ele só dormia. Ele não ficava acordado. Umas características ele aí. só dormia. Eu tinha que acordar ele pra mamar. E ele não acordava. Era uma dificuldade. Aí mamar, o que um mamar normal é de, sei lá, 20 minutos, ele demorava 2 horas. Devagar. Aí... Sem pressa. Foi uma jornada, né? Mas nunca, assim, eles falaram, pode ser que ele tenha isso, pode ser que ele... Não, eles sempre me encaminhavam para testes. Aí ele fez todos os testes que se imagina que pode ser feito. E aí eles não me iludiam de que, isso não era nada. Eles começaram a tratar como um atraso de desenvolvimento. O que você ia falar, Tia? Então, ele tinha o probleminha da língua, que teve que cortar. Ele tinha a linguinha presa. Então, eles também... Fizeram um cortezinho? Eles corrigiram pra ver se ajudava. Isso para ajudar a mamar. Tá. Isso você percebe mas não antes de começar a falar já? Ele não conseguia a mamar porque eles têm a... Motora? Musculatura fraca, né? Isso que é igual síndrome de Down. Acho que a maioria, né? E quando você foi começando a entender que de fato não era um problema de evolução, desenvolvimento. De desenvolvimento. Só um atraso. Como aí fez todos esses testes, mas o seu coração já sabia isso? Não. Não? Não. Eu achava que era um atraso. Todos os testes ele passava, dava tudo negativo, aí me dava um alívio, né? Você viu? Eu tinha muito medo de receber, eu nunca quis receber diagnóstico, porque eu tinha pavor de imaginar um médico falar pra mim, esse é seu filho, com 15 anos ele vai fazer isso, com 20 esse, com 30 esse. Sim. Eu não queria receber um manual do bem, porque eu acredito que cada indivíduo é um indivíduo, independente de diagnóstico. Então, eu tinha medo. Então, quando ele passava nos testes, eu agradecia. E eu me confortava pensar que ia ser só um atraso. Mas desde o começo eles viram, assim, eles achavam mesmo que era genético. Porque ele tem os traços, né? Que nem essa linha da mão aqui, ó, ela é reta até aqui. Que síndrome de Down tem. Nossa, eu não retona, assim, ó, retona. Não sabia, não. Retona. E algumas características, ele tem um furinho na orelha aqui, o olhinho dele é meio pichadinho. As 2 sobrancelhas são mais separadas. Se você não sabe, você não vai perceber. Só que quando você começa a conversar com o geneticista, ele tem olha todos. Aqui, olha ali. Ele tem os pontos, né? Ele era baixinho, troncudinho. E ele tinha um rostinho meio de senhorzinho. É engraçado. Isso bem novinho. Bebê. Eu lembro uma vez eu tava no mercado, aí teve uma mulher toda querida, tadinha, ela assim, nossa, o seu baby, ele tem uma cara de senhorzinho. Eu morri de rir, eu falei, é verdade. E eu e meu marido tem um filme, vocês sabem, já assistiram o filme, tem um filme que chama O Estranho Caso de Benjamin. Sim. Lembro. Com o Brad Pitt, pô. Maravilhoso. Filme bom pra caramba. E o Chris sempre fala, Strange Case of Benjamin. É igual. E porque parece que ele nasceu senhorzinho, sabe? Isso é verdade. Não é, Dani? Ainda bem que você leva isso também. Sim, imagina, é maravilhoso. E aí, anyway, eu cheguei no hospital da criança, maravilhoso, lá de Sydney. Esse hospital é pago? Não, é tudo público lá. Tudo que você falou até agora é público. Tudo público. Os testes, tudo. $1 com o Ben, não. Os testes, tudo? Tudo público. Puta, que gastam casa pra fazer teste. Não, tudo público. Casa. E aí... Tem teste caríssimo. Eu imagino. E aí eu caí na mão desse geneticista, que ele é o papa da genética de lá. Inclusive tem uma síndrome que tem o nome dele, que foi ele que descobriu. Ô, louco, o cara é um gênio. Mas ele é uma pessoa tão humana. Ele é incrível.
E aí fizeram um monte de teste. Aí fizeram esse teste específico que ia demorar meses pra Você ficar lembra o pronto. nome desse teste? Ai, não. É um mapeamento genético. Eu acho que ele deve ser igual das meninas. Que demora meses pra ficar pronto. Demora 3 meses, né? E que aí, é o que pega tudo, né? E aí teve um dia, ele tinha 2 anos e meio. E que eu tava em casa, tudo aí, tocando o telefone. E era esse doutor. Aí quando ele falou, Vanessa, esse doctor. Ele falou, não. Eu já sentei. Você ainda não tinha falado com ele? Não, eu tinha falado ele fez com o ele exame. pra fazer, Tá, pra ver mas o bem. aí ele foi te ligar pra falar do teste. Pra dar o resultado. Aí lascou. Mas assim, ele não falou, olha, eu vou te dar o resultado dia tal. Ele me ligou do nada. Aleatório. Chegou. E era uma semana antes do Natal, né? Putz. Aí ele falou, olha, Vanessa, finalmente nós descobrimos o que o Ben tem. Ele falou, você quer esperar passar o Natal, as festas, depois você vem? Mas você vê o cuidado. Eu achei entendeu? Mas quem ia querer esperar? Eu falei, olha, eu não. Mas ele eu achei falou legal assim, o cuidado você do pode vir cara. amanhã. Eu falei, então eu quero ir amanhã. Aí eu fui, aí eles já te esperam com caixinha de lenço, com a assistente social, com a psicóloga. De verdade isso? Já vem... Tem que ter uma estrutura. É uma sentença de vida. E aqui é assim, ó. O que elas dá dois falam, tapinhas e que vai as embora. mães falam, é que é o momento do luto. É um Sim, momento você muito... enterra. É o momento do luto. Eu demorei 2 anos pra enterrar. Aí tem o processo do luto, né? E aí ele falou já no telefone, falou, eu só quero te adiantar uma coisa, não é degenerativo. Então não tem nada assim de horrível que vai acontecer. Aí já o coração já... Porque eu tinha medo disso, quando falava que é genético, é isso que vem na sua cabeça. Dá tem sim. alguns casos que é aí ele muito sério. explicou, né? Aí quando eu fui, ele explicou que faltou, quando falhou o cromossomo... Naquele momento do sangue, será que deve ter sido aquilo? De formação, quando formou. No início de tudo. Do embrião faltou produzir uma proteína que fica num gene, que o nome do gene é esse que eu te passei, HNP. E essa proteína é responsável, ela capta informação e ela passa informação para o cérebro. Então isso falhou. Olha a inteligência do corpo humano, É uma foda. proteína. É isso. Mas Essas é isso. proteínas são foda. Brincadeira, hein? Aí ele explicou, olha, é como uma orquestra. E faltou ali um violino. Então, o que acontece? Os outros violinos vão trabalhar mais forte pra tampar o que faltou. Suprir o som ali. Então, você vai ver que vai ter coisas nele que vai ser melhor do que a gente, vamos supor. Mais aguçado, né? Sim. E aí, eu lembro que assim, ele sentou no chão e ele pegou minha mão e falou, mãe, você só tem que entender que é uma jornada de vida. Ele sentou porque você tava no chão? Eu tava na cadeira, igual vocês. Ele sentou no chão, pegou na minha mão. Ele falou, é uma jornada de vida, não é uma batalha. Que homem, hein? Não, incrível. Minha mãe. Mãe. Não, essas pessoas Que homem. Carinho de essa humanidade ali que ele teve, esse cuidado. Esse papel que eles têm aqui na Terra. Cara habilidoso demais pra lidar. Mas ó, fica muito claro já muias diferenças em todo esse processo que você tá passando. Eles foram todos. Eu pulei. Eu precisava, né, soltar. Eu pulei 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, todos foram super gentis, cuidadosos. Aqui eu vejo que no Brasil o pessoal é muito ausente. Nem no cuidado, né? Nessa palavra certa. Você vê que o médico abaixou para ficar na mesma altura, para ter esse... calma, eu sei que ela vai estar num processo assim. Aqui no Brasil... empatia. Aqui eu não vi que as meninas passaram... E o povo brasileiro é tão mais... que mas olha que interessante, nessa parte médica talvez falha. Eles sejam mais profissionais, entendeu? E aqui é mais Deus nos acuda. Porque o cara cai aí também num SUS que paga mal. É uma cadeia, entendeu? E aí eles têm que desembolsar muito dinheiro. Todo o processo foi gratuito. Não, tudo. Eu vou contar mais como é a vida do Ben. Você não acredita. Você vai... A gente falou, né? Que é 10 pra você contar. A gente falou que é a Austrália que você mora hoje, né?
Eu acho que... a Austrália toda, assim. Uhum. Aí vamos lá. Aí... Mas você vê que diferença já de cara. Então foi tudo muito gentil. Aí eu penso, eu demorei 2 anos e meio nessa luta, né? Será que vai melhorar? Será que não vai? Porque assim, eu perguntava, eu falava, vai andar, vai falar? Não sabemos. É duro também, sabe? Sim, Do que você receber um diagnóstico já quando você tá grávida, deve ser um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, você sabe. Você já vai começando a se orientar, né? O meu foi aos poucos, mas ao mesmo tempo foi devagarinho. Foi te consolando. Você já começou com terapias, alguma coisa assim? Sim, com 3 meses ele começou a fazer físio, porque ele não parava o pescocinho. Ah, molinho, né? Molinho. Aí ele começou a fazer. Aí fono ele começou com 2. E a terapia ocupacional ele começou com 2 também. 2. E aí muito importante. Aí foi um processo mais pra gente, né? Porque pra ele não mudou nada eu saber o diagnóstico. Mas aí a coisa que aí explicaram pra gente. E olha só, esse diagnóstico dele é muito raro. Mas é raro porque ainda não foi todo mundo testado. Esse teste específico foi lançado em 2013. Ele nasceu em 2014. Nossa. Então é um teste muito recente. É por isso que só tem 60 no mundo. O caso dele é 60 no mundo hoje? Nossa. Quando ele foi diagnosticado, só tinha ele na Austrália. Hoje tem ele mais 2 que eu sei. Caramba. Bem raro mesmo. Tem alguns aqui no Brasil. Tem? Que eu me comuniquei. E é igual mesmo? Não, Tudo... cada um é um. É o Mas mesmo. você fala dos tracinhos, deve ser... Sim, parece tudo irmãozinho. Até eu falo, Ben, olha seu irmãozinho. Tem uma menininha dos Estados Unidos, meu Deus, é ele de peruca. Eu morro quando eu vejo foto dela, eu sigo ela, eu morro do coração quando eu vejo aquela criança. E a mãe dela deve morrer quando vê ele. Porque é igualzinho. É o Ben de peruquinha, assim, ó. Mas você vê, né? Ai, eu amo tanto ela. E nem conhece, né? Como é a irmãzinha do Ben? Eu falo pra Valícia, olha a irmãzinha do Ben. Sua irmã, mãe. Ai, é muito bonitinho. São muito, tudo assim, pequenininho, troncudinho, concretinho, lembra? Concretinho, durinho. Ele cresce ou ele Não, mantém... eles ficam em estatura bem baixa. Bem baixa. Bem baixinho, O que é, Van, essa síndrome? Quais são as então, características? é um pacotinho, né? Como toda síndrome. Mas como fala? Deficiência intelectual. Ok. O do Ben é moderado. A maioria é moderado. Não é nem atraso? leve. Não, é deficiência intelectual. Tá. Eles têm dificuldade de aprender. Tá. Autismo, nível 2. E aí, ele tem toque também. Tem? É de quê? Pisar em linha? Como que é os toques dele? Ele tem... Às vezes, o café da manhã é sempre mais forte. Por algum motivo, a psicóloga fala, todos que tem de manhã cedo é quando é mais forte, porque eles acordam fresh. Já, tipo, tá zerado, vamos aprontar. Tem que sentar daquele jeitinho. E a cachorra, tem uma cachorrinha que eu comprei quando eu fiquei sabendo do diagnóstico dele, a Bela. E ele posiciona a cachorra. E ela já aprendeu também. Ai, pobrezinha, já. Olha, ela já tá, vai, eu aceito. É um ritualzinho, é isso? É um ritualzinho. Tá. A gente tenta não Cumprir, botar ele naquela... Sim e não, né? Pra ele não ficar naquela bolha, porque a vida não é assim, entendeu? Mas é meio forte. Mas o principal mesmo dessa condição dele é fala, né? A maioria deles não falam. Não falam? Não. Ele fala, agora ele tá começando a falar melhor, mas ele usa palavras soltas, ele não forma frase. E convulsão, né? Ele teve, quando ele era pequenininho, ele teve sempre dá febril. Ele toma remédio. Aí eu vejo essa última vez que ele ficou doente, a médica acha que não, mas eu acho que foi uma convulsão que ele teve. Mas tá bem controlado o remédio, graças a Deus. Que bom. Porque tem casos que remédio não controla, né? Sim. Vixe, a gente viu o caso do Valentim aqui, da Camila. 60 por dia. Sim. Não E o tinha remédio que o controlava. problema é que todo o esforço que eles têm de aprender alguma coisa tem convulsão. Perde. Que eles esquecem tudo que eles aprenderam. Então é muito triste, sabe? Então, graças a Deus. Importante então, assim, controlar. Pra condição do Ben, ele tá ótimo. Maravilha. E ele é super feliz, saudável. É que vocês dão apoio do caramba também, né? Sim.
Porque para desenvolver, né? Sem apoio não desenvolve. A gente sente que eles precisam de muito amor, né? Eles precisam de muito amor. Mas eles dão o dobro, né? Mas não tem como não dar amor pra eles. É impossível. Ele olha pra você, já você se derrete. Né? Então, assim, não tem como, entendeu? E aí eu demorei 2 anos, assim, pra e aí, como viver foi o luto, processo depois, sabe? mano? Porque é um luto mesmo. Você tem que enterrar aquilo que você construiu, né? E a relação com Deus nessa hora aí? Como que é? Abala um pouquinho? Ou só fortalece? Boa pergunta. Eu vou falar, eu sou uma pessoa muito crente na vida. Muito. Aquele dia que eu cheguei do hospital, eu entrei na minha casa, eu fui no meu quarto, eu sentei na minha cama e eu tive um sentimento, assim, que é muito fácil ter fé quando você não tem problema. Lógico que é. Por isso que vem a pergunta, né? É muito fácil. Mas, assim, esse tipo de problema, morrer alguém próximo da família também, né? Deve ser muito triste. E aí você vai um dia de cada vez, entendeu? Que a minha maior lição de tudo isso que eu vivi é isso, um dia, meu marido falava pra mim, tem uma época eu fiquei mal, assim, ele falava, se o dia for longo, pensa nas próximas 3 horas, foca nisso. Deu conta das 3 horas, pensa nas próximas 3. E isso é bom, sabe? E aí eu fui procurar ajuda. Ajuda, uma explicação, alguma coisa, sabe? Mas uma resposta de quem? De um lado espiritual, você perguntou. Entendi. E aí a minha mãe sempre foi no kardecismo, né? Quando era criança, sempre ia no centro com ela, aquelas musiquinhas de centro. Irmã Clara, né? Bom. E eu sempre me identifiquei muito mesmo. Você acreditava, paz, né? Tão bom. Que traz isso. Mas aí quando eu fui procurar sobre, eu não me encaixei. Porque o que eles explicam é que esses seres, eles tiveram alguma experiência passada negativa, assim, que eles vêm pra resgatar karma. E eu não conseguia olhar pro meu filho pensando karminha, né? Que ele tá pagando um karma. Mas se for, eu não conseguia, entendeu? Porque pra mim, ele tá fazendo um favor pra mim tá aqui. Ele não precisa estar aqui, ele é tão maior que eu. Ele tá me fazendo um favor. Então eu não consigo olhar ele assim. E aí eu achei essa monja budista e eu segui, assim, e me ajudou muito, sabe? O budismo. Maravilhoso, o budismo porque é realista, entendeu? Preto no branco, né? É aqui, agora. Não fala de vidas passadas, futuras. Não, é aqui, agora. E, inclusive, eu fui até pro Japão pra conhecer os templos que ela morou, tudo. Foi muito legal essa experiência que eu tive lá. Quem também. É essa monja, Ivan? Mas hoje ela tá meio assim. Mas na época ela me ajudou muito, né? Depois a pessoa ela tá viva? Tá direto em São Paulo aí, cara. Eu não sei, eu não vi o nome. Mas quando eu descobri ela não era assim. Ela ficou meio popular. Ela se envolveu com política. Mas anyway, eu sou muito grata. Mas eu sou muito grata. Eu só conseguia dormir com a monja. A monja foi seu remédio, é isso? Foi, Dani. Mas que bom. E isso te conectou na sua espiritualidade, né? Com você mesmo. Pô, te ajudou a te sair. E aí teve uma palestra que ela falava muito que a gente tem que, quando a gente tem um dilema assim, a melhor coisa é você se educar sobre. Encara e se eduque. Que aí você dá conta. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com isso. Aí eu apliquei para um trabalho na maior organização, que eu levava bem lá fazer terapia, é uma organização que eles começaram com paralisia cerebral só. Na verdade, 70 e poucos anos atrás, foi um casal, tiveram essa filha com paralisia cerebral, e os médicos tinham dado como caso perdido. E aí eles se juntaram, os pais, e criaram um grupo para dar apoio à criança com paralisia cerebral. E aí isso cresceu. Bombou. Hoje tem mais de 1.000 funcionários, mais de 2.000 clientes. É gigante. Participação no mundo inteiro sobre pesquisa sobre paralisia cerebral. Chama Cerebral Pulse Alliance. É uma organização, é gigante. E aí,
Eles precisam muito de gente pra trabalhar com isso, né? Porque não é todo mundo que quer. É. E aí eu apliquei pra trabalhar na parte de cuidadora mesmo. Eu ia nas casas, né? Fazer o primeiro processo, né? O bebezinho nasce pra você ver? Não, só com adulto. Ah, só com adulto. Eu queria com criança, mas com criança são os pais que cuidam. Lá na Austrália tem... Quando o deficiente já é adulto, eles têm essa opção. Se eles quiserem morar, sair da casa dos pais, eles têm as casas. Nossa. E aí Mas são casas especiais, assim? Então, foi privatizado. O sistema público de lá era um sistema como se fosse aqui, mas há 10 anos atrás eles privatizaram. Então, é um seguro. Então, o que acontece? Eles avaliam, vamos para o Ben. Eles fazem uma avaliação do Ben, o que ele precisa, o número de terapias que ele precisa no ano inteiro, de suporte, o caso dele, o que ele precisa para desenvolver. Aí eles fazem uma cotação e eles te disponibilizam a verba que você precisa. O governo. Caraca, que... E aí você pode self-manage, que sou eu, que você se gerencia, eu faço assim, eu escolho onde eu vou mandar ele, quais terapias, ou tem profissionais que fazem isso pra você, uma gerente de caso. Tá. Aí você passa pra ela escolhe as terapias pro seu filho, que é a melhor, e é tudo público. Coisa, hein, meu? Que e aí quando eles são adultos... Né? Você vê o apoio, né? Desde... Então... Quando eles são adultos, tem essa parte de acomodação. Que aí tem essas casas, normalmente de umas 4 deficientes, 4, 5. E aí tem gente que trabalha nessa casa 24 horas por dia, né? Cuidadores, enfermeiros e aí por diante. O que precisar. E aí, todas as síndromes que se encaixam nessa... Toda deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Qualquer visual, auditiva. Tudo. Se você tem um acidente de carro, se tornou deficiente, essas coisas, sabe? Qualquer deficiente. E aí eu fui trabalhar nessa parte. Então, eu trabalhava na parte meio que de recreação. Então, eu levava eles a tomar café, ou fazer ginástica, ou ir no médico. Ou eles têm um centro de recreação que dão aula de música, de culinária. E aí eu acompanhava eles. Eu fiquei 2 anos trabalhando. E foi muito bom, porque eu tive contato com todos os tipos de casos, você imagina. Qual foi o mais difícil que você teve contato? Então, essa organização específica é para casos mais severos. Então, não teve nada leve. Nada facinho. Então, assim, os meus clientes, eles se comunicavam com os olhos. É yes or no. Mas, às vezes, eles estavam lá. Eu tinha um cliente, ele faleceu até. Eu ia toda quarta, ficava com ele. Ele era dentista. E com 28 anos ele sofreu um derrame. Ele ficou 43 anos vegetando. Vixe. Mas lá dentro tudo funcionava. Mas você não imagina, assim, que ele era. Era uma gratidão, assim, pelo dia que a gente passava com ele. Tudo, e lá naquela condição dele, né? As pessoas... Eu lembro que eu saía com ele, as pessoas olham com aquela cara de... E aí, assim, de e você perguntava pra ele, Bob, como que você tá? Ele usava um tablet pra se comunicar. Ele falava, eu tô maravilhosamente bem. Ele falava, tô maravilhoso. Tudo tava maravilhoso. Aí eu fazia, às vezes, um sanduíche pra ele, era sempre o mesmo, né? Que tem que ser molinho pra ele não gasgar. Aí, às vezes, eu não sabia se tava bom. E aí, Bob, como é que tá? Pode ser sincero, tá maravilhoso, delicioso. Que figura, Bob. O Bob era demais. Eu cheguei a primeira vez e eles falaram, você vai ficar com o Bob hoje. E eu falei, meu Deus, me ajuda. E ele te olhava, ele ficava com a cabeça só assim, aí ele olhava assim, ó. Era um olhar que ia na sua alma. Fulminante. Assim, nossa! Sabe qual é o lance? Quando você trabalha com eles, você se sente do tamanho de uma formiguinha. Então, é confrontante. É isso que fala. Porque eles são tão mais elevados que a gente, que eles estão naquela condição que a gente acha miserável. Mas que miserável somos nós, né? Porque eles estão lá naquela condição e eles... Tão bem pra cacete. Tão bem. E nós aqui, ó, tudo perfeitinho, tudo na mão. Com várias dores de cabeça. Criando problema, né? Caçando... Se acha infeliz. Então,
é tão... Te coloca no lugar, né? É né? difícil lidar com eles. Eu não acho difícil eu troquei tanta fralda. As pessoas de fora falam, ai, mas você não tem nojo de trocar fralda? Pelo amor de Deus, eu tenho vergonha deles, porque eles estão lá naquela condição e eles estão sempre agradecidos, estão sempre com um sorriso no rosto, sabe? Então, pra mim, foi essa dificuldade que eu tive. Eu me senti um grãozinho. Você tá ainda lá? Tô, mas agora eu faço outra coisa, Então, mas foi maravilhoso. E também porque aí eu pude ver a vida adulta de um deficiente lá na Austrália. E é fantástica. Não tá largado, né? Meu Deus, imagina, eles vivem super bem. Que vai... Porque aqui, se eu você... sei, que vai acontecer com o meu filho depois que eu se for? Sempre depois que eu me for. E aí? Esse é o maior medo daqui das... Mas a minha também, quando eu tive bem, foi por isso também que eu tive que procurar me educar. E entender como funciona, porque é a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu não vou estar aqui pra sempre, como é que ser? E eu nunca pensei, Valentina vai ter que cuidar do Ben. Nunca. Eu sempre deixei muito claro pra ela. O Ben é seu irmão, você vai precisar dar uma orientada pra ele, tomar decisões na vida dele, mas você tem a sua vida e ele vai ter a vida dele. Que eu não acho justo, entendeu? Com certeza. Então, pra mim foi muito bom eu ter essa lição. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando assim. Aí, na mesma organização, tem uma divisão que é de trabalho pra eles. Então, é uma empresa de manuseio. Olha! Que a gente pega contrato com empresas grandes. Vamos supor, a maior é a Stedler. Eu não sei se vocês querem. É igual o Faber-Castell, que é empacotar lápis. Ou então, que a gente tá pra assinar uma de uma indústria farmacêutica gigante, que é pra botar kit pra quando você vai fazer exame de sangue. Então, esse tipo de coisa manual, entendeu? E aí, eles trabalham lá. Então, nós temos 97 funcionários. Caraca! Mas essa parte, porque eles trabalham, é mais leve do que a que eu cuidava. Então, é leve pra moderado. Tá. Mas é demais, assim. Eles... E você faz o que lá hoje? Então, aí o meu... como eu falo? Eu faço meu dia é imenso. Mas oficialmente chama desenvolvimento profissional. Tá. Então, assim, quando chega um trabalho, eu tento fazer acontecer com eles. Então, eu tenho que dividir o trabalho em várias partes para o que não tem braço conseguir passar a bandeja, botar dentro da bandeja para passar, o outro que é autista que não consegue ficar sentado, porque... você tem que fazer a logística inteira pro isso aí. E produto final, no lugar certo. Final chegar. É isso aí, obrigada. E fazer a parte de treinamento profissional. Como que eles têm que se portar no ambiente profissional? Porque eles não sabem. Mas tem gente que acaba a high school e eles vão pra lá. Então, eles acham que eles estão na escola ainda. E fica lá paradão. Sabe? Sim. Esse tipo de coisa. Caramba, mas que trabalho legal. Eu não conheço trabalho desse tipo aqui no Brasil. Não tem. Não tem. Eu não conheço. É muito legal. Mas que ideia legal. Muito Poxa... boa. Se isso estiver aqui no Brasil... Não, você não acredita. Que ideia legal. As empresas, Google, Amazon, essas empresas chique. Gigantes. Global. Eles pagam uma taxa para a organização para mandar funcionário para lá. Eles passam meio-dia com a gente para os funcionários aprenderem sobre motivação. Puta que pariu. Os nossos deficientes, você não imagina o que eles amam trabalhar. Eles não suportam sexta-feira. Porque eles não vão no sábado e domingo. Feriado é um problema. Na Austrália quase não tem feriado, mas eles odeiam feriado. Tá bem longe do Brasil. Não, aqui Eles não tiram férias. Feriado é carnaval. Eles não se aposentam. Tem uma senhora de 56 anos que ela trabalha lá. Mas é legal que a mente não para, né, meu? Pô, mas é um jeito que eles encontraram também de... Não, eles socializam. Socializar, de levar a vida numa boa. É digno. Importante, lógico. Não é digno que você faz. Eu achei muito legal. Você ficar em casa. É mais difícil. Pra mim, isso é claramente inclusão. Finalmente eu escutei alguma coisa que realmente tá incluindo alguém. Mas, lá na Austrália, sim. Sempre tem mais, né? Essa. Não, eu achei que ela ia mandar um bet. Não, inclusão. Então, tem essa parte, a gente fala de supported employment, que é emprego com suporte. Na verdade,
é para preparar eles para ir para o mercado profissional. É um passito. A gente treina eles para se comportarem fisicamente, para eles irem... Alguns, tem uns que não dá, mas tem uns que dá, e para eles poderem... Tem uns graus, as pessoas têm que entender que é os graus, Mas eles não querem. Querem ficar lá. Querem ficar lá. É lógico, né? Aí a gente incentiva, não, você pode... Não. E aí, se não quer? E os pais, às vezes, também não querem. Os pais, eles começam, às vezes, depois de high school, eles ficam, né, com, trabalhar só com deficiente. Aí eles vão pro emprego normal, né? Uhum. Depois voltam. Porque não tiveram. Porque que acontece? Que nem tem uma menina, ela tem deficiência intelectual só lá. Se você olhar pra ela, você acha que ela não tem nada. Mas ela tem. Ela tem toda hora, você tem que ficar mandando ela voltar a fazer o que ela faz, que ela fica lá. Ela arrumou uma oportunidade para trabalhar no McDonald's. A mãe dela adorou. Ela foi. Quantos anos essa menina? Mais ou menos só 23. Tá. Ela só limpava o chão. E sozinha, tava sempre sozinha. Porque ninguém... Não tava socializando bacana. Porque ninguém quer conversar, entendeu? E lá então, é festa, né? Nossa, lá, e a gente deixa o rádio ligado, música, eles estão lá, ó, empacotando lápis, estão cantando. Uma felicidade do caramba. E tem bastante gente na mesma, né, condição. Todos iguais. É diferente. Então, às vezes, você luta por... Mas deve ter uns que se dá bem, não deve? No mercado de trabalho? Deve ter uns que avança e começa a desenvolver através dos treinamentos que vocês fazem. Vocês estão preparando. Mas a maioria deles, eles não querem, eles amam lá. E também nós somos muito flexíveis. Você vai trabalhar, eles são mais rígidos, então eles também sentem, né? Sim, não dá pra ser muito pulso. Mas é muito legal, assim, você aprende muito com eles. Cara, eu achei essa ideia E nesse caminho aí, o Ben tá onde? Então, só pra entender o processo, pra ele chegar lá. Pra ele chegar lá, onde que ele... Então, o Ben se encaixa nesse... Mas ele tá na escola. Ele tá o Ben Como tá que na é escola. o processo pra chegar? O Ben começou no preschool lá. E a escola normal? Ele tá com quantos anos hoje? Ele tá com 9. 9. Ele foi na pré-escola. Na pré-escola lá é normal. Um tipo só de pré-escola. Não tem pré-escola pra criança especial. O que tem, às vezes quando tem criança especial, eles colocam uma pessoa pra ficar só com aquela criança. Um professor. Aqui tem assim. Aqui tem também. Que é o cuidador. Quando entra na escola, no primário, você tem 3 opções. Se o nível é leve, ele pode ir na classe normal. Com todos os alunos. E tem um professor só pra ficar com ele, pra ajudar ele. Isso é quando é leve. Quando é moderado, igual Ben, tem algumas escolas que tem uma sala só pra crianças especiais. Na verdade, são umas 10 crianças só, de todas as idades, de 6 a 12 anos. Eles colocam numa sala só. Isso é moderado. Então, assim, eles têm, academicamente, eles têm suporte, educação especial, mas no intervalo, eles têm contato com as crianças de escola normal. Eles fazem esporte, arte com as crianças, né? E quando é caso severo, tem as escolas especiais. Que é só pra esse tipo de caso. Que é só pra criança especial. Quando foi com o Ben não era leve. E não era severo. Moderado, eu poderia. Só que ele era muito pequenininho, com 6 anos. Aí, o que me falaram? Essas classes são para crianças de 6 a 12 anos. Vai ter cada... Os marmanjão junto com ele, não é muito ideal. Aí eu falei, ferrou, não tinha vai essa criança. Aí eu tinha praticamente matriculado ele na escola especial. Eu achei o meu melhor programa. Esse é um programa de arte maravilhoso. Não. Aí já foi só entrevista... Só uma pergunta, é gratuito não? Esse não? Sim, é tudo gratuito. Irmão, não fala em dinheiro aqui, velho. Já tô nervoso com você. Aqui tudo gratuito mesmo? Aqui é $0. Caraca, velho. Aí eu já entrevista com o diretor, eu levei meu marido. Aí meu marido não conseguiu ver o Ben lá. Tá. Aí a gente toma as decisões juntos, né? Mas você é super. Eu tava, e eu falava, Chris, mas eles têm o melhor programa. Mas o melhor programa pra uma criança naquele nível. O Ben consegue ver o nível. E porque a gente queria explorar, que nem essas escolas são maravilhosas, mas elas limitam as crianças, porque elas são obrigadas. Então, assim, o que chocou ele, a cada 1 metro tinha uma porta de vidro. Porque
dá medo que essas crianças saem correndo, entendeu? Elas podem então é ter meio surto, jaulinha. Labirintinho. E ao mesmo tempo, a gente queria explorar o Ben, entendeu? Socializar. Até pra ele expandir a ele consciência. aprender. Claro. Mas aí, a hora que o Cris falou não, eu falei, onde eu vou E agora? Aí eu encontrei uma amiga minha brasileira, que ela era professora, e ela falou, Vanessa, dividi com ela, né? Eu tava já sem rumo. Eu falei, não sei onde eu vou pôr o Ben, não vejo Ben em lugar nenhum. E ele tinha quantos anos, Van? 5. Tá. Já era hora, né? 4, na verdade. Ele tinha 4. Já era hora. Que você tem que Já olhar tá com no muita limite. antecedência. Aí ela falou, por que você não começa a explorar essas escolas alternativas? Steiner, Montessori. Aí eu falei, vou, né? Aí Essas alternativas, o que elas fazem de diferente? Porque elas são nomeadas... É moderada. Porque elas não seguem um programa... Vamos supor, você vai numa escola normal, eles têm um programa para 30 crianças. O Montessori é individualizado e eles estimulam life skills, né? Que é habilidade de vida, independência. Putz, que legal. O Steiner também, mas é mais na parte artística, que é muito... Tem muito autista em Steiner, porque é muito eles, né? Tá. Mas eu e o Cris, como a gente queria que o Ben aprendesse independência, aprender habilidade de vida, aí o Montessori encaixou. Mas mesmo assim, quando eu fui visitar, é muito diferente do que a gente tá acostumado, entendeu? As crianças tomam as decisões lá. Então, eles têm um armário deles, cada um, e aí eles escolhem as atividades que eles querem, eles têm o tapetinho deles, eles brincam, eles decidem o tempo que eles começam e que eles acabam. É muito bem pra livre, frente bem livrão. Pra gente. Você deve ter sentido uma diferença na... Foi, eu falei, mãe, eu fiquei em dúvida, sabe? Mas assim, eu não tinha opção pro Ben. Aí, quando eu liguei, eu falei, vocês aceitam criança especial? Ela falou, claro. Quando ela foi me mostrar a escola, tinha um monte. Mas ela, nem um minuto, ela falou, tá vendo aquele? Tem autismo, tá vendo aquele? Nada. Aqui eu percebia. É lógico, você tá imersa E eles ali. ficam tudo junto, é muito legal. E aí o Ben entrou e ele tá lá até hoje. Então tá se adaptou pra caramba. Não, ele é muito montessoriano. Tipo, ele é muito... É tipo Grifinória, velho. Grifinória Sonserina. Ele é muito Grifinória. O que é isso? É uma Do escola. Harry Potter. Eu não As casas. Ele é muito assim, ele é organizado, metódico, ele é autista, metódico. Então ele pega a atividade dele, aí ele vai lá no tapetinho dele. E o tapetinho, quer dizer, quando eles estão no tapetinho, por favor, me deixa sozinho, tô comigo. Então as crianças sabem respeitar, não. Olha que legal. Aí ele fica lá no tapetinho, ele né? e é todo sensorial. Eles aprendem matemática. É um tabuleiro de não me pergunte. Tem aula para os pais entenderem o que é como aprender matemática no Montessori. Eu nunca fui. Porque achei tão nem diferente. aqui se aprendia, né, Vanessa? Então, tão Vai ser lá, difícil. né? Tão difícil. Pra lá. Deixa o professor ensinar o Ben. Mas, anyway, é todo sensorial. Então, ele aprende a escrever. Sabe como eles aprendem a escrever? Eles dão um tabuleiro com areia. Aí, eles vão... Areia? Porque eles vão sentindo. Então, sabe por quê? Se você for pesquisar Montessori, a Maria Montessori desenvolveu esse método para crianças especiais. Pô, então tá Deu no lugar tão certo. certo que ela expandiu Pra outras pra crianças. todo mundo. Como chama? Montessori. Montessori. Tem no Brasil, será? Tem no mundo inteiro. É italiano, mas tem no mundo inteiro. E aí, deu muito certo pra ele. E ainda... Então, hoje a sala dele são 17 alunos. Tem ele e tem outro amiguinho autista também. Baixo. E as crianças são muito inclusivas. Eles ajudam o Ben. Tem uma parte que é... Mas na pré-escola também tinha, que eles chamam... Pra contar... Uma vez por semana eles levam algum objeto de casa, eles vão lá na frente, eles têm que apresentar o objeto. Acho que eu já vi no YouTube uns videozinhos. E aí ele sabe o que o Ben fala, né? Aí desde a pré-escola ele vai ajuda. um amiguinho toda vez que o Ben... Aí o Ben fica segurando a caneca. Fica assim. Aí o amiguinho fica explicando. E inventa, né? Porque o Ben não contou pra... Nem você.
sacaneando. Mas que legal. Mas... O Ben se vira nos 30 na vidinha dele. Mas ele é feliz. Não, aí o que acontece? Não, impressionante isso. Uma partinha. Eu vi que os meninos faziam futebol. Falei, Ben, vai fazer futebol. Esse craque. Vai fazer futebol. De segunda-feira, paguei futebol pra ele. Eu falei, se aceita aí pagou, aí especial. Pagou. Não, Montessori eu pago. Ah, Montessori, a escola é particular. Montessori eu pago. É por causa do ensino que é diferente. Tem as públicas, mas ela escolheu essa. Eu escolhi. Aí paguei, aí começou o termo inteiro, os 3 meses de futebol. E aí o Ben, ele acorda de manhã, Ben, hoje é o dia do soccer. Soccer, hoje ele ama. Aí umas semanas atrás, eu saí mais cedo do meu trabalho, eu fui lá ver. Ai, Dani, quase morri de rir. Por quê? Porque os menininhos jogam futebol, né? O Ben, ele só fica correndo. Vai. Ele só fica... Brasileiro, né? Aquele paixão. Só ele grita, só ele grita. E ninguém joga bola pra ele, né? Pobrezinho. Aí, às vezes, quando a bola vem na direção, ele atrapalha, pelo menos, alguém pra fazer gol ali. Mas aí foi tão engraçado. Sim, aí os meninos são tão queridos. Todos os todos do time. Eles aí, às vezes eles pegam, porque às vezes aí vem a bola, ele pega a bola, bota aqui, ó, e sai correndo e ele fala pras crianças, sai, que ele quer fazer gol. Aí ele põe a bola no chão, aí não me perguntou onde ele viu. Ele dá um espacinho, aí ele faz assim, ó. Manda um beijinho. Não sei de onde ele tirou isso. Eu não conheço esse beijinho. Não sei de onde ele tirou isso, mas eu quase morri de rir. Mas aí acabou o jogo, eu fui falar com o treinador lá, técnico. Aí, sei lá, que treina ele. É, treinador. Aí eu falei, eu sou mãe do Ben. Como ele tá indo? Aí ele todo querido, né? Eu assim, não se preocupa, eu não tô esperando que ele seja profissional. Aí ele assim, olha, ele se diverte. Ou seja, é isso, né? E eu falei, então tá Mas ótimo. que interessante. E ele falou, e os menininhos são muito inclusivos. Eles deixam ele, no final, né, quando acaba, deixa ele bater na bola, ele ama. Ele dá o chutinho lá. Chutinho, tadinho, foi dar um chute, a bola não saiu do lugar e ele deu uma voadora, pobrezinho. Mas a terapeuta que vai lá na escola, ficar com ele de vez em quando, ela vai lá ensinar ele a socializar. Ela falou, Vanessa, você não acredita, fui participar do jogo de futebol do Ben. Aí eu vi que os meninos não passam a bola pra ele, ela falou, peguei uma outra bola. E deu pra ele. Pois ele ficou nervoso. Que ele queria aquela bola. Ele pegou a bola. Não! E saiu correndo. Ele quer fazer parte. Mas é óbvio. Né? Ele é feliz assim. Então, assim, mas ele tá... Desculpa, meu francês, cagando e andando pro que acham dele. Mas feliz, pra ele tá curtindo. Às vezes a Valentina já tá na adolescência. Que ela tá com cabelo, 13. E essa Valentina, pelo amor, que ela é muito alta, essas coisas. Valentina, pelo amor de Deus, às vezes a gente olha o Ben vai curtir, tá nem aí. vai. Que ele é baixinho, gordinho, ele tá nem aí. Tá correndo aí pro lado pro ela outro. fala, mas o Ben não se importa com nada. Mas pra ele, pro mundo dele, é uma delícia. Ele é feliz, ele é muito feliz. Então, assim, ele é feliz, ele tem saúde. E graças a Deus, a Austrália providencia toda essa estrutura. Ah, diferente. Lógico, ajuda. Eu sei que ele vai ser independente quando ele crescer. Lógico que eu tô trabalhando pra isso, mas eu sei que ele vai sair da minha casa pra morar sozinho, com outros ou sozinho. Ele vai ter a vidinha dele, entendeu? Então, assim... E qual que é o plano, Van? Só pra finalizar a linha do tempo aí. Aí da escola ele vai pra... High school, Como que é? Até chegar aí, por exemplo, onde você falou, que é onde você trabalha. Como que funciona essa linha? Quando ele acabar high school, é difícil. Eu vou te falar, essa fase da vida é difícil. Eu vejo os pais que eu trabalho, que nem eu trabalho com isso, eu já sei. Agora, os pais que não têm noção, porque eles se apoiam muito em escola, né? Aí acaba a escola, aquele dia do adolescente fica vazio, que eles também não sabem o que vai ser pra frente. E aí eu espero que ele pode trabalhar, entendeu? Fazer uma faculdade, esse tipo de coisa... Eu não gosto de bloquear ele, mas a gente também tem que ser realista. Aí ele tá com 9 anos, né? A high school vai... É de
12 a... É igual no Brasil, mas 12 é a 18. ano 7 ao ano 12. Ah, aqui no Brasil eu não sei mais também. Mudou tudo. 7 Mudou ao tudo. ano 12. Agora tem 9º ano. Virou uma bagunçona. Era fundamental, era o mais fácil. Agora tá difícil. Ano 7 ao ano 12. Então ele pode fazer faculdade, ele pode tudo. Ele pode tudo. Vai dos pais e da pessoa, do indivíduo. Dani, o que eu aprendi nessa minha jornada é... Não pensa. Deixa, né? Lá. Deixa acontecer. Eu vivo o dia de hoje. Que é o que ela falou da monja, é presente. E que é o que eles falam pra gente também, não tem todos como. os pais. Se você e mães. for pensar lá na frente... Aí você não vive, não. Fica Não, Mas tem as possibilidades, existem, né? eu achei importante eu entender como funciona. E você isso viu que de eu tô várias dizendo. frentes também, né? Isso que eu achei Sim. muito legal, que você mergulhou de uma maneira Sim. muito forte. Intensa. E eu, assim, como eu não te conhecia, eu fiquei até impressionado de você ter mergulhado nesse nível. Mas uma coisa, Dani, que eu quero levantar, assim, como neuro, vendo todo esse trabalho que você tá falando, com essas crianças, com um todo, assim... Isso é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. E aqui a gente tem essa ausência também desse tipo de trabalho, que é justamente para forçar a Oficinas, criança... né? A oficina, ela vai ajudar ali. Mas pelo que eu tô vendo, olha só, teve o jogo de futebol, ela foi lá, eles deixam... Eles são super inclusivos na Austrália. Isso. Super. Para mim, a principal Super. diferença que tá acontecendo Você aqui vai é lá, essa inclusão Você absurda. vai ver deficiente em todo lugar. Uhum. Todo lugar tem deficiente. Que eles estão lá na rua. Mas isso é meio novo, Enzo. É? Desde que eles privatizaram. Porque há 70 anos atrás, Ah, não devia ser. se você tivesse uma criança com deficiência, o Você médico escondia. já falava que não tinha jeito. Então, eles iam para instituições. Então, eles cresciam nas instituições. Eram muito bem tratados, Mas meio maravilhoso. Mas eles eram meio Privados mesmo. naquela caixinha. Se a gente for Aqui levantar... também. Mas aqui, assim, pelo que eu estudo, não era legal. Não, Era meio que tratado como... não era legal. Eu acho que o mundo mudou, né? É. Não é só lá, não é aqui. É todo lugar mudou, graças a Deus. Mas aqui no Brasil, assim, é que eu levantei esse estudo, acho que pro último podcast, alguma coisa assim, era feio. Ok. Não era bonito mesmo. Era como se fosse uma prisão mesmo, então... É porque o mundo não estava preparado Não tava, pra não tanta tava. coisa. E é o que você falou da tecnologia, não avançou? De Total. 17 anos pra cá, de quando você tava lá? É. Tinha nem um oi, você tinha que ir no orelhão, dar um oi. E Então. a facilidade que você pega o celular hoje, vê tua mãe, vê teu pai. É a mesma coisa a tecnologia para encontrar meios, né? Para eles conseguirem estar com a gente, para Sim. ser inclusivo. A Sim. tecnologia avançou para isso Pra também. caramba. E ajudou muito para educar as pessoas sobre, né? Que nem hoje em dia a gente sabe tanto sobre o autismo. Sem dúvida. Né? Sobre outras condições cognitivas que antigamente falava, era meio doidinho, era meio não. Hoje em dia não, a gente tem diagnóstico. Sim. Isso é Formas de informação, identificar. educação. Muda a tua vida. Muda. Mas ainda eu sinto que a sociedade ainda tá no processo. Sim. Eu acho que na Austrália já tá um pouco mais... Passito na passito na frente. Passitos Não, lá o governo te dá muito Apoio. suporte. Aqui eu vejo É que, poxa, Brasil, desamparo. né, meu irmãozinho? Mas Suporte poxa. pra quê, velho? Suporte pra nada. Mas pra pagar o avião, pra fazer as coisas, é um pouco complicado. Aqui Acho que tem tanta coisa que daria pra investir. Lá o Claro. imposto é bem alto. É alto o imposto. A gente paga um imposto alto, mas a gente vê onde está sendo usado. Sim, Esse mas sistema você tem um público de saúde conforto, é né? maravilhoso. Transporte. Então, assim, Não, só por ter essa questão dele ficar mais velho e ter essa independência... Já Aqui, muda o jogo. é um Pô, alívio. muda. Tranquiliza demais Tenho a certeza- família, pô. Tenho certeza que as pais. mães que estão assistindo, que Nossa, passaram porque por essa aqui, primeira coisa, isso eu acho que daria um conforto já no coração. É Pelo uma- menos é o que eu vejo. Nossa, número 1. Tipo, você pode envelhecer tranquilo, É. sabe? É. Meio que isso, assim. E eles vivem muito bem, sabe? Sim, é isso que eu tô... É isso. Uma coisa engraçada que eu sinto é que eu e você até discute, que cada vez mais que a gente conversa, mais a gente sente que é o que você falou também, que eles vêm pra ensinar, né? Nossa! Que eles É são por amor. muito evoluídos, né? Dani, é por amor. Que eles É uma aulas, né? resiliência. Você É deve uma ter aprendido resiliência. tanto, né? Nossa, não, tem E ainda antes ela e teve depois. contato com várias pessoas. O Ben, lógico, ele é número 1, mas o meu trabalho, meu Deus. Te coloca ali no... E Meu legal Deus. você ir buscar isso, Van. Tipo, essa sua Foi como eu
pude lidar, Então, né? Cada um mas é a sabe. sua Pra mim evolução, foi o pô. que A eu gente tá aqui pra consegui. isso, pra evoluir. Pô, mas ela deu um mergulhão, cara. Deu um mergulhei, mergulho. mergulhei Você se intenso. viu no meio de um desespero, em vez de você afastar, você foi. É. Você tem que encarar e se É, educar. você foi de cabeça. Foi Não muito foi bonito. fácil, mas foi o que me ajudou. E eles... Você ganha muito, você aprende, é muito gratificante, sabe? Eu me sinto muito privilegiada de poder fazer isso. Tem muito trabalho voluntário também, né? Nessa área, assim. Tem. Eu até falo pra Mas minha tem mãe. que ter suporte. Tem que ter. Por exemplo, como que eu vou me voluntariar pra algo que não tem uma estrutura É. pra me receber? Não tem um suporte. Mas que nem lá na PAI aqui, será que não tem? Tem, a paz sim. Mas, tem. por exemplo, a gente ouviu falar aqui que o N. Sullivan era uma puta escola que dava, não sei se vocês conhecem, que dava Sim. suporte, né? Que E dava, fechou. e fecharam. Fechou? Fechou. Por quê? Tá tendo várias Então, pra onde que os manifestações. deficientes vão? Papai. E é Mas- que eu não entendo muito bem. Mas pelo que eu entendo, tem limitações. É, tem limitações. Porque ela tem um número determinado de alunos ali. E aí as mães têm dificuldade de colocar eles lá. Ah, sim. Entendeu? É. Mas... De vagas mesmo. Só que aí, é isso que a gente tá falando, fica desamparado. E a PAI também tem um grau. Tem um limite ali. Sabe é? o severo, o moderado e o Sim. leve? Não tem. Tem um grau ali que se encaixa. Se não tá naquele grau, pelo que a gente entendeu, Sim. não Sim. tem o que fazer. E assim, pelo que a gente vê, as mães tiram muito do bolso pra conseguir andar aqui, né, no Brasil. A porta tá demais. Tanto que uma coisa que eu reparo muito, assim, até na sua energia, você tem uma risada fácil, porque realmente eu vejo que você tá com o coração, tipo, pô, eu sei que meu filho tá bem aqui, entendeu? Sim. E aqui a gente sempre vai ter uma dorzinha de cabeça, onde é que eu vou colocar? Por exemplo, ele fez a escola, e agora? Ele não consegue fazer uma faculdade, pra que lado que eu ando e tudo, entendeu? Então pais e mães, não é fácil. Mas fica uma lição pra quem tá ouvindo e pode tomar Sem alguma dúvida. atitude, né? É Sem assim, não é dúvida. que é Não é fácil tá lá doida? também, entendeu? Fácil não não é é lugar fácil. nenhum, mas com certeza, se você tem um suporte do governo, Outro mundo. é 50% do seu caminho. E você ainda não facilitado. tem um apoio familiar. Essa foi outra parte bem difícil, sabe? Porque quem tá aqui ainda, Todas- alguns têm um apoio familiar. Você não tem. Verdade, você tava lá, sua mãe tá aqui. E meu marido não tem família lá, que ele é da África do Sul. O apoio familiar deve pesar É também. sério, porque vocês podem ter visto nas suas entrevistas, todo mundo falou, minha Apoio, mãe, meu irmão, meu tio. Me ajudou nesse momento, você tava sozinho. Zero. E aí, em nenhum momento falou, vou voltar? Como que... Então, com Pelo o Ben, tudo- por quando eu tudo tive que você Valentina, tinha. funcionando bem. Quando eu tive Valentina, já foi... Eu queria voltar quando eu tive Valentina, sabe? Assim, ou largava meu marido, ou vou, entendeu? Porque ele é gringo, aí ele tá super, assim, ele tem... Estabilizado. Né, estabilizado. Abandonar pra vir aqui se aventurar no Brasil, eu nunca quis. Porque no Brasil não é fácil, Não, né? Se você não é estabilizado... Aventura Você mesmo. pena. E Não, assim, aqui no abandonar Brasil tudo. E, ok, Valentina não tem família, mas ela tem um país, assim, que dá muita coisa boa pra ela. Foi a sabe? escolha que você fez. E aí foi difícil pra mim. Aí a gente tentou vir mais perto, ir pros Estados Unidos. Mas nunca deu certo. Mas pensa ainda? Não. Agora já. Mas aí o que acontece? Quando você pensa, isso é a vida, né? Quando não dá certo, é porque dá certo, né? Porque não era o melhor pra você. Nada é por acaso. Exatamente. Não, Quando é Deus porque fecha uma porta, abre uma É janela. porque tá dando certo. Porque hoje eu sei que pro Ben, a Austrália é o melhor lugar. Os Estados Unidos ainda não tá no nível da Austrália. Não. Tá longe. Então, né? assim, daí depois que eu tive o Ben, aí é lá que eu vou ficar. Tá Aí vendo? você Imagina se- se tivesse ido. Então, por isso que eu tô te nada é por falando. acaso, Mesmo quando não deu lógico. certo, deu. Não deu porque era pra ser assim. Porque eu tinha que estar coisa, lá, né? melhor lugar pro Ben. Então não tem como, entendeu? É lógico, a gente sente pra caramba, mas a gente tem que se ajudar também, sabe? Não E- adianta ficar vendo só o que eu poderia ter. Não tem como. Não é fácil pra ninguém, né? Não é fácil pra ninguém. E é intenso, entendeu? A Sem falta dúvida. da família é intensa. Mas o que eu tenho lá também é muito bom. E talvez aqui, né, teria muitas teria. dificuldades diferentes. Meio que super. Meu marido, ele é uma pessoa muito especial, sabe? Então manda um Lógico que eu beijão não- pra ele aí. love you, Chris. Ele Ele entende um pouquinho de português ou entende, zero? ele entende
contexto, assim, sabe? Mas não cada palavrinha. Então, eu sou muito feliz, eu amo minha vida lá. E os pais dele vão pra lá também, bastante. Então, sua mãe tá indo mais pra lá. Eu vou te falar, gente, tudo dá certo, viu? Já vi quase uma australianinha, já. Minha mãe já foi quantas vezes, mãe? Umas 4, tia? Imagina, 10ª. Nossa! Sério? então tá indo muito. Ela tava lá no parto dos dois, né, mãe? Tadinha, Ai, ficava que bacana. lá. A gente entrava na sala de parto, ela ficava numa cadeirinha assim, sozinha. Não, e pra ela também não foi fácil, não. Eu avião, imagino, sozinha se virar. Não, e saber que tá lá, mesmo todo esse processo com o Ben, ela sabia o que eu tava passando e não poder estar presente. Tá doido. Pra ninguém é difícil. fácil. A gente pratica o desapego, Sem que é uma das maiores dádivas da vida. Como diria a monja. Queen. Não conheço essa Não, monja. mas eu vou te falar, Ela é a mais bom, famosa. mas eu segui a monja lá no comecinho. Já vi que ela não gosta de que tá fazendo fama, ela já não gosta. Ela deu uma... Não, ela mas podia... ela ainda politicou o negócio. Mas se até o Dalai Lama fez o que fez, imagina só, né, gente? Mas é difícil, né? Anyway. Vamos mudar o assunto. Melhor a gente não entrar em política. E eu ainda cada coisa nesse planeta. Mas eu ainda sou tão imparcial que eu nem me sinto no direito de julgar, porque eu não moro aqui, eu não pago imposto, então eu não tenho opinião sobre política. Você só segue o que a galera vai, que a sua família... É o bem pra eles, né? Você não tá aqui. Lógico. Lógico que eu quero que o Brasil dê certo, já deu, eu adoro o Brasil. Mas também. Mas é engraçado mesmo. Eu só vou finalizar esse assunto rapidinho. Tem pessoas que não estão aqui e se sentem no direito de tomar o que quer e, tipo assim, dane-se tua família. Tua família vai votar aqui, mas eu penso aqui, tô aqui. É complicado. Pô, da hora você, hein? Bem amigo. Cada um é um, Acho que falta a inclusão da sociedade, né? Uma empatia maior com todos aqui no Brasil. Mas tudo bem. Faz parte, né, Izão? Não vamos entrar nesse assunto. Mas só essas diferenças que você mostrou aqui é impressionante, assim, né? E eu tenho certeza que muitos pais que estão assistindo vão pensar assim, poxa, talvez... Né? Porque a gente pegou de todos os casos aqui, né, Dani? Sim, pegamos. E às vezes bastante caso raro, casos difíceis, casos mais leves. Mas o às caso vezes, também é um caso difícil, porque é raro, né? É raro, 60 por enquanto. Mas mesmo assim, ele consegue numa boa, pô. Não, ele entendeu? Sem dúvida. E eu também procurei não me informar tanto sobre o que Um vai dia de cada acontecer. vez. Porque é isso, eu acredito que independente de diagnóstico, nós não temos diagnóstico, mas você é de um jeitinho, Enzo eu também. Você não viu o jeitinho dele, todo diretorzinho? Ele tem alguma coisinha. Não podia escapar, né? Na boa, velho. Todo diretorzinho, produtorzinho, depois... Tudo metódico. Tá organizado. Toquezinho, não sei o que lá. Normal, eu posso dizer. Mas então, cada um é de um jeito. Você é perfeitão, né? Eu sou nada. Caraca. Mas que legal, poxa. Eu acho que a gente conseguiu, de fato, mostrar um pouquinho da diferença que a gente queria mostrar. E se a gente tivesse oportunidade de conversar com mães ou pais de outros, a gente teria mais experiências ainda. Com certeza. Mas, obviamente, a distância... Você nos deu essa oportunidade. Mas eu vou te falar que a Austrália tá lá em um dos melhores. País de primeiro mundo. Porque lá mora gente do mundo inteiro. Mundo inteiro. Sim. E eu converso com... E é difícil achar um lugar que assim... Tá no top 3 ali? Top, pra deficiente, sim, não é perfeito. Junto com o que você acha ali? Quais são que você andou pesquisando? A Inglaterra é bem boa também, é bem parecida. Canadá? Canadá costuma ser avançada, né? Canadá mas Canadá é Estados Unidos. Eles ainda, nessa política, ainda tá meio... Sistema público de saúde é péssimo. Se você não tem um convênio bom, você deixa seu rim lá. Infelizmente. Anyway, né, velho? Anyway. Tirando sarro de mim, né? Poxa vida. Mas legal, eu acho que a missão foi cumprida, né? Sim. É muito complexo, né? Tanta coisa que acontece. É muita coisa, mas o principal acho que tá dito, né? Mas você deixou muito claro a essência, né? De como que é lá,
como que as coisas são diferentes em cada país, né? E é o que eu ia falar, poxa, às vezes tem pais e mães aqui que às vezes têm condição e está passando por uma situação como essa, às vezes, e eu acredito que sim, a sua história pode mostrar para eles que existem outros caminhos, Sim. né? Às vezes, poxa, a Austrália, eu sei, é do outro lado do mundo, mas às vezes, Sim. poxa, eu quero que meu filho, né, tenha uma condição de vida melhor, então eu vou para lá, vou mudar. Às vezes eles podem fazer isso. Sim. Então a gente quer mostrar realmente essa visão, né, dessa forma. E né? um recado também, né? Um recado, que existem, né, outras formas de enxergar tudo isso. Sim, Mas é muito bacana ver, realmente, como eu falei, a sua energia, e ainda você mergulhou de uma maneira bem profunda nesse assunto, então, deixou claro. É intenso, esse mundo da deficiência é intenso, entendeu? É intenso na dificuldade, mas no prazer também. Sem dúvida. Porque o reconhecimento, assim, quando você vê um passo avançado, você esquece da dificuldade. É sempre Cada uma conquista. batalha que ele consegue quebrar, nossa, você Vitória, fala, eu passaria tudo de novo. Parece que tem mais sabor, sabe? Parece não, tem. Então, mas Tem, sim. né? Tem. Lógico. Eu tento não, assim, com a Valentina, colocar no mesmo nível, mas é complicado. Tá vendo, parece Valentina? parece que ela é como nós. Parece que a gente, né, a gente tem tanta facilidade pra aprender Pra pegar, uma né, coisa mas- nova, pra sair andando, pra conhecer gente diferente. É só a gente piscar, a gente faz isso. Pra eles, não. Então, assim, quando eles conseguem, é um uma outro tipo de vitória. valor que a gente dá, entendeu? Sim. Mas também, falando em Valentina, eu acho importante falar sobre os irmãos também. Porque é uma jornada muito difícil. Que os pais têm que entender isso também, sabe? Que a gente... É muito foco na criança, né, com deficiência, e a gente acaba sem querer... Sem perceber, sem esse- perceber. o que é ser a Valentina no passado, que ela quando começou a entrar na adolescência, foi um ano difícil pra ela. Ela pediu ajuda, assim. E principal foi por isso. Ela sentia que ela não era vista. Mas eu acho que todos. né? Inconsciente. A gente, às vezes, falha. Então, essa jornada de irmão especial é difícil. E mesmo o luto deles também. A gente tem o nosso luto de pai e mãe, mas eles têm um luto de irmão. Sim. Essa foi uma das minhas maiores dores. Que eu queria que a Valentina tivesse o que eu tenho com a minha irmã. Entendeu? Dividir, se seus pais ficam mais velhos, se tem alguém pra dividir. Ela não vai ter. Entendeu? Vai ter com limitações, né? Ela vai ter uma pessoa mais pra cuidar, né? Mas ele tem o valor dele pra ela. Ela é apaixonada, que nem nós estamos aqui essa 2 semanas sem... Ela tá contando os minutos pra ver o Ben. Ele é muito vendo? especial pra ela. E ela cresceu muito emocionalmente com ele. Ela Entendi. tem aquela inteligência emocional que pra idade dela tá um pouquinho mais lá em cima, sabe? Com certeza, com certeza. Então, foi difícil pra mim, assim, que nem na escola lá na Austrália, os irmãozinhos sempre vão na mesma escola que os mais velhos. Então, já tem aquela introdução, o ano tal, meu irmão vai entrar, e eles entram juntos. Ela sentiu isso, entendeu? Porque ela falou, mas mami, o Ben não vai na minha escola, não tem como. Então, ela teve o luto dela, que foi difícil. processo dela. Até hoje, assim, sabe? Ela Ainda. não tá é entendendo. todo mundo que ela leva na minha casa. Ela tem ainda. Mas Ela não 13 tem a anos. maturidade que a gente tem. Sim, 13 mas anos, é cara, muito. tá Ela entendendo. ainda tá. Ela tem que ter muita afinidade com um amigo pra levar em casa. Pra E mostrar ela isso. não fala, mas eu sei que é por causa do Ben. E eu não julgo ela. Se eu tivesse a idade dela, na situação dela, eu também teria, entendeu? Mas é uma coisa que vai pra passar, vida. vai, mas e passa. eu e o Cris, a gente fala, o Ben vai ser o termômetro pra provar namorado pra Valentina. Porque se for um cara nada a ver, Tá justo. vai dar conta E do outra, Ben. se ela levar, é porque você tem a certeza que ela gosta. É verdade. Isso já Mas é uma- verdade, hein? Verdade, verdade. Então ele fala, se for um cara bacana,
A gente vai ver no tratamento que vai dar pro Ben. Então, o Ben, ele vai ser o julgador. O juiz. É. Vai bater o martelo ou não. Tá vendo? Tem um lado bom. Então tem todos os papéis, né? Pai, da mãe, da irmã. Não, mas foi importante você trazer isso. Porque é muito importante. Me trouxe uma recordação de alguns casos delas contando que fez muito sentido. É muito importante. Muito, acontece muito mesmo, né? A atenção é focada... Inconsciente total. É uma criança, cara. Toda criança quer atenção. Exato. Toda criança quer carinho. Pra ela, né? Então... Quando já vem um irmão, divide, já é difícil. Ainda quando vem um irmão que você tem que triplicar o cuidado... Exatamente. É difícil. Mas legal, acho que nunca ninguém tinha falado esse ponto. Muito bacana também. Pra mim é crucial. Muito bacana. Maravilhoso, né, Izão? Vamos pro próximo pra finalizar? Como tá o tempo aí? Já deu 1h20, né? Então Nossa. Tá bom. Falamos, a gente vai que vai. Mas não podemos deixar, né? Consegue de girar? Aí, nossa bacana. Mensagem final. Então, quer que eu levanto essa? Então, seguinte. Van, aqui todos os finais do podcast a gente pede pro nosso entrevistado, a nossa entrevistada, mandar uma mensagem para uma sementinha, levar uma sementinha no coração dos outros pais que às vezes estão passando por alguma coisa delicada ou alguma coisinha assim. Então aqui, ó, câmera 17 é toda sua. Agora lembra dela, da 17? Ainda que eu mexo. Um dia chegando. Olha, para os pais especiais, um conselho que eu dou, não só como mãe, mas como profissional, não compare seu filho com uma outra criança com o mesmo diagnóstico ou sem diagnóstico, mais ainda. Que cada um é um indivíduo com poderes e fraquezas diferentes. E eles desenvolvem de maneiras diferentes. Então, não fica pensando, eu tenho esse diagnóstico que vai ser assim lá no futuro. Não vai ser. E tudo vai depender do dia de hoje. Tanto que a criança receber de estímulo, de amor, como foi dito no começo. E pro pai e pra mãe também, se cuidar, né? Igual quando você tá no avião, o avião vai cair... Eles pedem para botar máscara em você primeiro, para depois botar na criança. É isso. É você se cuidar, porque se você não tá bem, teu filho não vai tá bem. Então, esse é o número 1, assim. Não adianta querer proporcionar o melhor pro seu filho se você não estiver bem. Então, você tem que buscar uma ajuda para você primeiro, para depois tentar ajudar o seu filho. E eu acho que isso é para qualquer pai e mãe, que eu faço isso com a Valentina também. E esse negócio de comparação e mesmo de expectativa, né? Eu acho que a gente só pode esperar que ele seja feliz e saudável. E no fim dá tudo certo. É um dia de cada vez. Se o dia for longo, 1 hora de cada vez. Pensa 3 horinhas pra frente. Nas suas próximas 3 horas, mais 3 horas, e assim a vida passa. Quando vem, acabou o dia. Vem amanhã. Agora aquela mensagenzinha carinhosa pro Ben, Van. Oh, my Lord, my Benny. Faz 2 semanas que eu não vejo o Ben, eu tô morrendo de saudade dele. O Ben, obrigada por ter me escolhido. Eu vou chorar. E até o meu último suspiro de vida, tamo junto. E misturado. Van, obrigado, viu? Obrigada, meu lindo. Obrigada a vocês. Olha, vou te falar, tem que ter muita sensibilidade pra pensar num tema desse. E vocês tiveram esse amor de abrir esse espaço tão importante que quase ninguém abre. Então, assim, muito obrigada. Obrigado você, tá doida? E que, né, seja uma lição para todo mundo, que vocês levem para a vida de vocês também, que seja positivo. Amém. Mas se vocês não tivessem nos dado a oportunidade, exatamente, todos que passaram aqui, sem exceção, de contar um pouco da história e da gente poder conscientizar um pouquinho, que seja o que a gente sempre fala, se uma pessoa sair daqui impactada, a missão é mais que cumprida. Graças a Deus a gente sentiu, né, que a mensagem chegou, então chegou. A gente ficou muito feliz, que a gente faz como nosso propósito, a gente sempre deixa isso muito claro aqui, né, Dani? Aqui a busca é só por levar a mensagem de carinho, de amor, e que se a gente... É uma doação que vocês fazem. É uma doação. A gente aqui não vê dinheiro, não vê views, não vê nada. Aqui é só amor, carinho. É a nossa forma de contribuir com o mundo, né, Enzo? Você como neuro e eu como
Um Zezinho. Artista. Um artista. Um Zezinho. Cara, te amo. Cara chato. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, pra Van. Obrigado, vocês dois. Adoramos. Deus abençoe, viu, Dani? Deus abençoe você também. Tudo de Pessoal, bom, viu? obrigado por todo mundo que acompanhou essa temporada. Ela tá chegando ao fim hoje, mas ela nos ensinou tanto. Espero que tenha ensinado um pouquinho pra vocês e que a gente tenha contribuído com uma sementinha nesse universo. Se cada um plantar essa sementinha, a colheita vai ser maravilhosa. Exato. Então cabe a cada um, antes mesmo de se julgar o outro, olhar no espelho e falar, poxa, o que eu sou capaz de ajudar? Não faça o que você não é capaz, faça o que você é capaz. Você é capaz de fazer qualquer coisa, gente. É isso, E é né? isso, gente. Poxa, obrigado. Essa temporada foi mágica, né, Enzo? Foi muito bacana, muitos aprendizados, né? Não foi fácil, foi uma temporada que a gente aprendeu demais aí pra gente estar Poxa, levando pra gente foi difícil demais. esse assunto tão bacana aí. Muito difícil. E fomos abençoados com pessoas tão queridas. Plateia, muito obrigado! Ô, não, onde tiver... Puta, tive a presença ilustre da minha mãe e da minha tia. Exatamente. Qualquer coisa, e da minha prima sentada aqui. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Maravilhoso! Então agora só pra gente encerrar com essa despedida gostosa, se você não é inscrito do canal, pô, Dani, é sacanagem, né? Ó, foram vários episódios dessa temporada e ainda não se inscreveu? Entra lá, pessoal, só clicar no botãozinho. É difícil se inscrever. É um botão, Ô, pessoal, ser humano. Pessoal, clica lá, se inscreva, ativa o sineco lá pra você receber os nossos Deixa próximos... aquele like, O likezão, com toda certeza. E é isso, né, Dani? Comentáriozinho, né? Bacanudo, hein? Crítica construtiva também a gente aceita. Mas os bacanudos eu prefiro. Compartilha, curta, multiplica essa mensagem. Exatamente. E vem com a gente, porque, ó, essa temporada acabou. Mas aí- e vai ter muita coisa legal aí pra vocês daqui pra frente no nosso canal. É Agora isso? olhando para... Lembra da câmera principal? Agora na Agora câmera olhando 1. a câmera principal. Vamos dar aquele tchau maravilhoso. Pessoal, um abraço Deus e até abençoe o vocês, nosso viu? próximo episódio. Tamo Valeu! junto. Valeu! Aê!